Havendo número legal invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Discussão e aprovação das atas da sessão anterior, atas das sessões virtuais de 10 a 14 e 17 a 21 de maio deste ano, bem como da sessão por videoconferência do dia 19 do mesmo mês. Todos aprovam? Aprovado. Registro boas-vindas ao desembargador Saraiva Sobrinho, que retorna às sessões do Pleno após período de férias e folga compensatória. Boas-vindas aos desembargadores Dilermando Mota, desembargadora Maria Zeneide Bezerra e desembargador Gilson Barbosa, que retornam às sessões do Pleno após esse período de férias. Boas-vindas à juíza de direito, doutora Berenice Capuchu, convocada para substituir o desembargador Amaury Moura durante o seu período de férias. A desembargadora Judite Nunes comunicou a impossibilidade de comparecer à presente sessão. Julgamento. O desembargador Cláudio Santos pediu preferência no processo número 5 da pauta, porque vai se ausentar antes do término da sessão. É a revisão criminal 0809-127, requerente FDB, advogado doutor Daniel Victor, requerido da Justiça, relator desembargador Cláudio Santos, revisor desembargador Expedito Ferreira. Já houve a sustentação. Desembargador Cláudio tem a palavra, então. Eu retirei de mesa para reexame este processo na sessão passada, porque haveria de verificar algumas questões que não me pareciam claras. E trata-se de uma revisão criminal ajuizada pelo senhor Flávio Diógenes Bessas, com o objetivo de rescindir sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Infância e da Juventude, com marca de Natal, em que houve a condenação a 6 anos de reclusão em regime fechado. A alegação da ocorrência de 3 nulidades: ausência de citação, ausência de intimação do réu para constituir advogado, ausência de intimação do réu para comparecer às audiências de instrução. A liminar foi indeferida pelo juiz que me substituiu. E, no mérito, o Ministério Público opina pela improcedência da ação revisional, senhor presidente, é o breve relatório. E eu revisei o texto anterior e fiz algumas considerações, analisando detidamente o processo, como é natural, mas também verificando algumas questões que foram levantadas pelo ilustre advogado, a quem parabenizo pela belíssima sustentação oral, quando daquela sessão do plenário, e algumas considerações que foram procedidas precisariam ser melhor examinadas do que consta do processo. Então, eu faço aqui algumas considerações e fiquei naquela oportunidade com uma dúvida de responsabilidade no sentido de reexaminar o processo. Mas eu tenho chegado à mesma conclusão, como está exposto no meu voto, com mais algumas achegas que trazidas ao processo me convencem da improcedência da ação. Por exemplo, pontue-se ainda que o acusado à época, intimado para tomar conhecimento da sentença penal condenatória prolatária de Deus favor, constituiu advogado nos autos, o qual impôs recurso de apelação criminal, bem como apresentou razões de recurso, sem, contudo, em momento algum, ter suscitado as nulidades ora levantadas. Então, a súmula 523 do Supremo diz: no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua indeficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu. Na verdade, a omissão do revisionando durante todo o trâmite processual, deixando para utilizar das nulidades apenas em sede de revisão criminal, evidencia a utilização da chamada estratégia de nulidade de algibeira, como se fala no direito penal de há muito. E o STJ tem um posicionamento que eu
que eu adiro sempre, da relatoria da ministra Nancy Andrighi, como está exposto, e o relator para esse agravo foi o ministro Moura Ribeiro, da terceira turma, quando ele diz que essa Corte de Justiça em diversas oportunidades tem exarado a compreensão de que a suscitação tardia de nulidade somente após a ciência de resultado do mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa pré-processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta, agravo não provido. De forma, senhor presidente, que eu trago outras tantas considerações e, forte nesses argumentos, eu julgo improcedente o pedido revisional, e é como voto. Pois não. Desembargador Expedito Revisor. Pronto, eu acompanho o relator julgando improcedente, viu? Pois não. No sistema, há 12 votos acompanhando o relator. E registrado... Aliás, 12 votos. Então, proclama a unanimidade, julgado improcedente a unanimidade dos termos do voto do relator. Senhor presidente, eu vou passar mais alguns minutos na sala, porque eu estou com algum tempo mais, eu vou sair lá para as 9h30, 9h40. Peço licença a Vossa Excelência, que eu vou viajar há 2 semanas seguidas, mas vou continuar participando pelo sistema das nossas sessões, se Deus quiser. Pois não, desembargador. Tem autorização e boa viagem. Muito obrigado. Posso falar pela ordem, presidente? Pois não, desembargador Saraiva. Gostaria de cumprimentar a todos os colegas, o eminente procurador, e, senhor presidente, pedir prioridade a um processo, é o número 2 da pauta, que o doutor Roberto Guedes ficou vinculado. O número 2, revisão criminal 0806-908, que o requerente Matias Fernando de Souza, advogado Dr. João Cabral da Silva e outros, relator desembargador João Rebouças, revisor convocado Dr. Roberto Guedes, que está substituindo o desembargador Saraiva. É esse, desembargador? Bom dia, é esse, desembargador. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Guedes. Bom dia, Guedes. A inscrição para a sustentação oral do doutor Tiago Amorim, Cândido de Araújo, pelo requerente. Está em mesa, senhor presidente. Desembargador Rebouças, processo em mesa. O advogado está presente. Pronto. Pronto, doutor Tiago. Vossa Excelência dispõe de até 15 minutos. Egrégio Tribunal de Justiça, ínclitos desembargadores, douta Procuradoria. Venho falar em nome de Matias Fernando, policial civil aposentado e condenado injustamente a pena de 9 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado. A defesa diz que a condenação foi injusta, excelências, porque não observou regras processuais penais, tendo sido utilizado procedimentos e provas ilícitas para condenar o acusado, ora requerente. Antes de adentrar no mérito da presente revisão criminal, é de se fazer alguns apontamentos, excelências, para a perfeita compreensão da tese de defesa. Segundo consta nos autos, e isso é incontroverso, Matias, policial civil, e outros policiais civis surpreenderam a pessoa de Regina portando 70 pedras de crack. Portanto, deram voz de prisão a Regina, presa em flagrante por tráfico de drogas. 3 policiais civis. Regina, antes de chegar à delegacia, disse que tinha interesse em identificar quem era verdadeira, no pensamento dela, verdadeira proprietária da droga, que era a senhora Wanda, e tinha interesse em fornecer elementos para identificar quem seria Wanda. Nesse sentido, só para ilustrar que é matéria incontroversa isso, os depoimentos de 3 policiais civis, Ivonaldo, José e Matias, o próprio requerente, que tem presunção de veracidade dos depoimentos policiais. Então, excelências, com o objetivo de identificar a Wanda, os policiais tentaram atraí-la para um local determinado, fazendo ligações telefônicas para esta. Ocorre, excelências, que Wanda, traficante, segundo Regina, proprietária da droga, foi até uma delegacia e disse que sua amiga
estava sequestrada por policiais, quando, em verdade, ela estava presa em flagrante. Então, sob orientação desses policiais desta outra delegacia, Wanda ofereceu dinheiro pela liberdade de Regina, que estava presa em flagrante por tráfico de drogas. Não custa repetir, os policiais estavam tentando atrair Wanda para identificá-la, utilizando estratégia policial. E, neste contexto, concordaram com a oferta de Wanda para marcar o encontro, o que não significa que estaria cometendo um crime, até porque Regina estava presa em flagrante e não com sua liberdade ilicitamente restrita. Pois bem, a outra delegacia, influenciando diretamente sobre os fatos e gravando as conversas entre Wanda e os réus, efetuaram a prisão de Matias quando este tentou abordar Wanda. Além do evidente equívoco, excelências, evidente erro interpretativo sobre os fatos, há nulidade do processo, porque existiu flagrante preparado e provas ilícitas. E esse é o objeto da revisão criminal. Apontar o flagrante preparado pela polícia e a existência de provas ilícitas. E, portanto, excelências, esta análise, o objeto dessa revisão criminal, não passa por análise profunda de depoimentos. Basta se ater a alguns documentos e a própria sentença condenatória para identificar isto. De forma bem objetiva, a defesa veio sustentar que houve flagrante preparado porque a polícia influenciou a suposta prática delitiva. E isto não é simples afirmação desta defesa, excelência. Isto está constatado na sentença de condenação. Abro aspas, trecho da sentença de condenação. Indo ao relatório do inquérito, vê-se que Wanda foi orientada pela equipe de policiais a alimentar as conversações. Vou repetir, está na sentença. Wanda foi orientada pela equipe de policiais a alimentar as conversações, justamente para acertar o valor e local da entrega. E assim foram feitas muitas ligações. Fecho aspas. Ora, se de qualquer forma a polícia participou ou instigou a prática do delito, como no caso dos autos, é certo que não houve flagrante esperado, como diz a sentença, mas verdadeiro flagrante preparado, vedado, inclusive, pela súmula 145 do STF. Tal prova é de se enfatizar, excelências, deu origem a todas as demais provas, devendo haver anulação de todo o acervo probatório, já que o crime supostamente cometido teria sido instigado, induzido pela polícia. Como se sabe, o ordenamento jurídico proíbe expressamente não só as provas ilícitas, mas as provas ilícitas por derivação, que é o teor do artigo 157, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Além disso, a defesa sustenta que foram utilizadas provas ilícitas para fundamentar a condenação. Portanto, existe o flagrante preparado e a outra tese é de provas ilícitas. Na folha 114 dos autos, o falecido delegado de polícia Maurílio Pinto de Medeiros produziu um ofício fazendo alusão à remessa de um CD contendo interceptações de conversas telefônicas de diálogos dos réus com Wanda. Está expresso na folha 114, interceptações de conversas telefônicas. Não existe autorização judicial nos autos de nenhuma interceptação telefônica. Na iminência de serem taxadas esses CD com interceptações telefônicas de ilícitas e contaminar o processo, o CD simplesmente desapareceu dos autos quando foi enviado ao ITEP para fazer perícia. É o que consta na folha 217. Fazendo um parênteses, nessa época, inclusive, estourou um escândalo conhecido como o caso Guardião, sobre interceptações realizadas pela polícia sem a autorização judicial legítima, o que resultou, inclusive, 27 condenações por improbidade administrativa de funcionários públicos, entre eles, inclusive, um juiz, que não compete aqui nominar. Mas a defesa vem demonstrar que esse era a época dos fatos e esse foi o contexto dos autos. A sentença disse que não houve interceptação telefônica, e sim uma gravação clandestina, já que havia conhecimento de um dos interlocutores, ou seja, Wanda.
Não se pode negar, entretanto, excelências, que consta nos autos que a gravação foi feita pelos policiais, e não por Wanda. Os policiais, logo terceiros, gravaram conversas entre Wanda e os réus. E só é legítima a gravação feita por terceiros se houver autorização judicial. Ou a própria pessoa grava as conversas que tem com outra pessoa, ou é necessário a autorização judicial. Sendo assim, a prisão em flagrante de Matias, ora requerente, e as provas que decorreram no flagrante são ilícitas e contaminam toda a instrução processual, seja por conta do flagrante preparado, seja por conta destas interceptações telefônicas gravadas por terceiros. É o que se extrai da teoria do fruto da árvore envenenada, que fala sobre a nulidade das provas ilícitas por derivação, inclusive está disposto no próprio Código de Processo Penal, artigo 157, parágrafo 1º. Por este motivo, encerro aqui, requerendo a anulação do processo pela utilização de provas ilícitas e de procedimentos ilícitos, ou subsidiariamente a absolvição de Matias Fernando, excelências, como suplica esta defesa. Agradeço, doutor Tiago. Devolvo a palavra ao desembargador João Rebouças. Senhor presidente, quero parabenizar o doutor Tiago pela sustentação. Inicialmente, no voto, antes de adentrar no mérito, eu faço um breve comentário sobre as duas correntes que tratam da forma ampliativa e da forma restritiva de receber a ação de revisão criminal, e eu digo que eu me filio à corrente ampliativa. Propriamente no mérito da revisão, digo eu que o revisionando fora condenado pela prática do crime descrito no artigo 159, caput do Código Penal, a uma pena concreta de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e alega para fim de rescisão da condenação que a sua condenação foi contrária à evidência dos autos. Da prova contida no caderno processual, é inegável que o autor efetivamente praticou extorsão mediante sequestro, tendo a conduta delituosa sido comprovada através da palavra das vítimas e dos demais elementos indiciários escolhidos durante a instrução processual. Se não, vejamos. Aí eu transcrevo aí parte do depoimento de Regina de Souza Rodrigues, que está aí, peço permissão para não ler porque está transcrito e o voto foi disponibilizado com antecedência. No mesmo sentido, transcrevo o depoimento de Wanda Maria da Silva, também vítima, processo, do policial civil Omar Bonaza, esclarece inclusive que foi ele que fez a abordagem, deu voz de prisão ao Matias, também de Ivanilson Araújo Pinheiro, também policial, e digo eu que verifica-se que o arcabouço probatório encaminha-se no sentido de que a autoria do crime de extorsão mediante sequestro restou configurada, de forma que não há que se falar em condenação contrária à evidência dos autos. E digo que subsidiariamente visa ao requerente desclassificação do delito de extorsão mediante sequestro para o crime de constrangimento ilegal, previsto no artigo 146 do Código Penal. Tese esta que entendo insustentável, conforme já decidira a Câmara Criminal desta Corte de Justiça, quando o julgamento da apelação criminal número 2015-011-579, dígito 2, interposta pelo requerente. Aí eu transcrevo aí a observação feita pela Câmara Civil, quando está dito que, observadas as provas colhidas no presente autos, concluo que o caso amolda-se ao crime do artigo 159 do Código Penal, em sua forma consumada, visto que há restrição da liberdade de Regina de Souza Rodrigues, com a intenção de pedir resgate à Wanda Maria da Silva. Assim, privada a liberdade da ofendida, Regina de Souza Rodrigues, com a clara intenção de obter vantagem devida, consistente no pedido de resgate à amiga, Wanda Maria da Silva, consumado está o crime de extorsão mediante sequestro. Fecho aspas. Isso foi extraído do julgamento da Câmara Criminal, do nosso tribunal.
E que, feitas essas considerações, mesmo após a reanálise do arcabouço probatório, entende-se que o juízo, bem como a Câmara Criminal desta Corte, acertaram em condenar o requerente pelo delito de extorsão mediante sequestro, pois a sentença condenatória encontra amparo nas provas contidas nos autos, logo não havendo que se falar em absolvição do réu ou em desclassificação do delito. E eu estou, senhor presidente, abreviando aqui para dizer que estou julgando improcedente a ação e estou reconhecendo a prejudicialidade do peito de concessão de justiça gratuita, porque houve o pagamento das custas. É como eu estou votando, senhor presidente. Pois não. Doutor Roberto Guedes, revisor. Senhor presidente, a sentença do primeiro foi correta, ficou comprovado que realmente houve a extorsão, a Câmara Criminal comprovou, as provas dos autos todas nesse sentido, o voto caminhado pelo embaixador João também, então eu, como revisor, acompanhei o relator. Foi assim que eu votei, senhor presidente. Pois não. Aqui constam 10 votos acompanhando o relator, julgando a ação improcedente. Então, julgada improcedente nos termos do voto do relator, a unanimidade. O número 1 da... Pois não? Peço permissão para me ausentar, viu? Terminou aqui minha... Pois não, doutor Roberto. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um abraço. Um abraço a todos. Abraço. O número 1, mandado de segurança civil 0804-696, impetrante Bernardo Luiz, advogado do Dr. João Victor, impetrado presidente do Tribunal de Justiça, o relator é o desembargador Saraiva, sobrinho. Eu estou impedido de funcionar. Há um pedido, uma questão de ordens levantada pelo desembargador, chamada julgamento, mandado de segurança, deixou de ser apreciada a fim de aguardar a presença do relator, tendo em vista a arguição de questão de ordem do desembargador Glauber. Eu estou impedido, passa a presidência à desembargadora Maria Zeneide. Pois não, senhor presidente. O processo já identificado por Vossa Excelência, passa a palavra, então, ao desembargador Glauber, com relação à questão de ordem. Desembargadora Zeneide, na presidência, a questão de ordem está colocada e me parece que a votação está já consolidada no sentido de rejeitar. O que eu disse foi tão somente que havia uma sentença no primeiro grau da primeira vara da Fazenda Pública suspendendo o prazo de validade do concurso. E como o direito subjetivo dos impetrantes, ele necessariamente perpassa pela expiração ou não do prazo de validade, eu suscitei a questão de ordem para que o processo aguardasse passar aí o prazo que foi definido na sentença lá e que aguarda o julgamento da apelação cível, aqui está na relatoria, se não estou enganado, do doutor Ricardo Tinoco, para que pudéssemos aí retomar o julgamento. A questão de ordem, em resumo, seria essa, aí, para que o processo fosse suspenso, aguardando aí o julgamento da apelação cível. Deixe-me ver o número aqui, desembargadora Zeneide. 080-1485, de 07 do ano 2020, que está na relatoria do doutor Ricardo Tinoco, juiz convocado na primeira Câmara Civil. Então, em resumo, é essa a questão de ordem, senhora presidente. Todos concordam com a questão de ordem levantada? Senhora presidente, eu peço a palavra, senhora presidente. Desembargador Saraiva, pois não. Senhora presidente, primeiro agradecer aos colegas a atenção e não ter julgado com a minha ausência, apesar de eu ter, quando dispus o voto de mérito liberado, agradeço a atenção de todos, e disponibilizei o voto a tempo, e só uma ligeira sustentação, não é? O MS julgado, no mérito, deixou claro que os impetrantes foram aprovados fora do número legal de vagas. Mesmo aqueles chamamentos mais 10 ou foi 11, não me recordo, eles permaneceram fora do número de vagas dos aprovados. E não houve uma comprovação de preterição. Logo, não há direito de certo a ser questionado. O fato de existir um processo no primeiro grau, independentemente do resultado, suspendendo ou não suspendendo o concurso,
jamais teria o condão de interferir no MS já decidido. A questão é que foram aprovados fora do número de vagas e não houve preterição. Mesmo que se suspenda lá o concurso, não influi nem direta nem diretamente no MS já consumado por esta Corte. Então, era só essa argumentação que eu faço, rejeitando essa questão de ordem. Obrigado, senhora presidente. Vamos tomar os votos, então. Doutora Berenice está no lugar do doutor desembargador Amaury, não é isso? Desembargador Amaury já votou. É porque eu não estava na anterior. Então, quem votou na anterior e quem Não, eu sou quem vou votar. Eu já votei. Eu votei acompanhando contra a questão de ordem e acompanhando o desembargador Saraiva. Desembargador agora é Amilcar. O desembargador Cláudio saiu. Desembargador Amilcar também votou? Desembargador Amilcar? Está votado aqui. É porque eu não estou encontrando aqui, infelizmente, esses votos. Expedito, presidente. Quem faltava? Desembargador Expedito. Pois não, desembargador Expedito, por favor. Rejeita a questão de ordem. Como? Viu? Rejeita. Eu rejeito a questão de ordem. Então, todos rejeitaram a questão de ordem, é isso? Porque eu não estava na outra sessão? Rejeito. Todos restaram. Então, fica consignado nesse estilo. Então, com a palavra, o desembargador Saraiva. Senhora presidente, eu havia pedido vista dos autos, o desembargador Saraiva já havia proferido o seu voto de mérito e na questão de ordem que trouxe, disse que, sendo ela rejeitada, que o processo retornasse ao gabinete para que eu pudesse proferir o voto aí sobre o mérito do mandado de segurança. Mas eu já tive tempo hábil de analisar e não há essa necessidade de retornar ao gabinete. Eu já tenho condições de proferir o meu voto aqui nesta oportunidade, no sentido de acompanhar o relator pela denegação da segurança com fundamentos diversos e me utilizando da própria questão de ordem. Se nela eu disse que o prazo de validade ele está suspenso do concurso e que o direito subjetivo só surge quando expirado esse prazo, eu não vejo o direito líquido e certo aí demonstrado neste momento. Então, com estes fundamentos, eu acompanho o relator, senhora presidente, pela denegação da segurança. Pois não, o relator quer falar ou eu posso proclamar em face de já ter... Não pode, já mantenho pela rejeição, pela denegação da ordem. Pois é, e tem 10 votos acompanhando o relator e assim fica proclamado a unanimidade de votos. Pois não, devolvo a palavra ao senhor presidente, desembargador Vivaldo. Eu assumo com muita honra a presidência e chamo o processo número 3 da pauta, revisão criminal 0806-148, requerente JPDS, advogados Dr. Alan Clayton, Dr. Gustavo Wagner e outros, requerida Justiça, relator desembargador João Rebouças, revisor desembargador Amilcar Maia. Está em mesa, desembargador Rebouças? Está em mesa, senhor presidente. Pois não, doutor... Pois não. Pois não, desembargador. Já está consignada a minha suspeição e tanto do processo, ok? Certo, está registrado aqui. Doutor Gustavo Wagner está inscrito para falar pelo requerente. Senhor presidente, pela ordem. Breno Barros, advogado. Breno Barros, inscrevemos-nos os dois e aí combinamos de que eu começasse a sustentação oral. Pois não. Então, Vossa Excelência dispõe de 15 minutos para dividir com o doutor Gustavo, é isso? Tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Grande Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, relator desembargador João, revisor desembargador Amilcar Maia, desembargadora Judite, desembargadora Zeneide. Apego-me, excelências, nesses autos tão somente a questão fática, porque entendo que, primeiro, o doutor Gustavo vai abordar com muito mais profundidade a questão técnica jurídica, mas também porque entendo que ela, por si só, é suficiente para o deslinde da matéria. É importante salientar, na questão fática, que esse processo começa com um boletim de ocorrência que foi prestado pela mãe da vítima
na delegacia de polícia. E a mãe da vítima diz que a vítima chegou em casa depois de uma aula, dizendo que a professora, numa aula de educação sexual, teria dito que determinadas partes do corpo não poderiam ser tocadas. Então, teria dito à criança, à professora, durante a aula, que, olha, professora, meu pai me toca nesses lugares. E que a professora levou essa informação até a mãe, e a partir daí a mãe produziu esse boletim de ocorrência, essa declaração. E aí é importante salientar, boletim de ocorrência folhas 10, e agora refiro-me folhas 26 ao depoimento que essa professora deu em juízo, sob juramento de testemunha, sob juramento da verdade. A professora disse, não é verdade, isso não aconteceu. Essa criança nunca me procurou para dizer isso. Então, assim, o que é que nós temos de prova nestes autos que corroboram com a versão acusatória? O boletim de ocorrência. E esse boletim de ocorrência, não tem dúvida, nós sabemos que é falso. A própria professora negou-lhe veracidade. A própria professora disse, eu não disse isso que a mãe disse que eu falei. E aí, tudo mais que tem de prova nesse processo milita em favor da defesa. Toda a prova técnica produzida no ITEP milita em favor da defesa. Não houve conjunção carnal, não houve ato libidinoso diverso, não há material genético localizável, não trata-se de ímã complacente. Então, assim, nós somos cientes da jurisprudência desse tribunal, nós somos cientes de que o STJ entende há muito tempo de que nos crimes dessa natureza, a palavra da vítima tem uma preponderância, tem uma relevância maior do que o normal. Porém, quando dada por outros meios de prova, que absolutamente não é o caso dos autos. Aqui, a palavra da vítima, que sabe-se mentirosa, por essa contradição, folhas 10, boletim de ocorrência, folhas 26, depoimento da professora em juízo, todas as outras provas militam em favor do revisionante. Então, com muito respeito, e aqui defendendo e tecendo loas aos votos já proferidos pelo desembargador Saraiva, reitero a nossa posição no sentido de que a prova dos autos toda milita em favor da defesa e não da acusação, e que a única declaração vitimária é evidentemente falsa. Dou-me por satisfeito, doutor Gustavo. Bom dia, excelências. Excelentíssimo senhor doutor desembargador presidente desse excelso Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, excelentíssimos senhores doutores desembargadores, relator e revisor, reitero meu reconhecimento ao profícuo trabalho dessa corte nesse momento de dificuldade no qual estamos atravessando. Excelências, contiguamente ao hora expendido pelo colega predecessor, doutor Breno Barros, permitam-me a contundência. O final dessa relação extraconjugal, na verdade, resultou numa grande farsa engendrada e perpetrada pela ex-amante, com claro desiderato vingativo por não ter conseguido, por fim, a um matrimônio de mais de 30 anos. Esse embuste, inclusive, prejudicou o embasamento do próprio Ministério Público, excelências, e da própria magistrada sentenciante. Mas o que conforta é o tecnicismo e a rigidez das decisões deste notável colegiado quanto à valoração da prova material. Peço aqui que atentemos para o lúcido voto do conspícuo desembargador doutor Saraiva Sobrinho em sede de apelação criminal, aspas, não há, além do depoimento vitimário, outros elementos probatórios a justificar a manutenção do julgado, folhas 187. Assim, o desembargador reconhece, excelência, a explícita vontade de vingança por parte da diretora. É de clareza solar a harmonia entre o voto proferido e o entendimento desse egrégio tribunal, mostrando a necessidade da palavra da vítima ser corroborada com outros elementos probatórios da materialidade delitiva. A sentença em vergaste é absolutamente contrária à evidência dos autos, não apenas na dicção do inciso 1º do artigo 621, bem como nos dois incisos subsequentes. Nessa linha, idêntico entendimento manifestou o prodigioso desembargador Dilermando Mota na revisão criminal 080-9758-74/2012, verbis, aspas. Conquanto a palavra da vítima assuma grande importância em crimes praticados na clandestinidade, nos quais a miúde não há testemunha, é mister que durante a instrução criminal venha a ser corroborada por outros meios de prova, sob pena de restar isolada e fragilizada no contexto probatório. A condenação criminal exige prova irrefutável de autoria. Quando os supostos da acusação ensejam dúvida,
impõe-se a absolvição em atenção ao princípio do indúbio pro réu, extraído da, fecha aspas, isso aí foi, esse recorte foi extraído da relatoria do ministro Jorge Mussi, no recurso especial 1724589 de Minas Gerais. Excelências, essa defesa aprofundou-se na pesquisa de outros julgados dessa jaez. Não diferem dessa percepção os eminentes senhores doutores desembargadores Saraiva Sobrinho, na apelação criminal 2018-004-683, Zeneide Bezerra, apelação criminal 2013-004-8354, Sua Excelência, desembargadora Judite Nunes, na revisão criminal 7032-587-3, Sua Excelência, desembargador Glauber Rego, na apelação criminal 2016-014-494-7, e desembargador Vivaldo Pinheiro, na revisão criminal 2016-016-4554. Votos exarados com propriedade irretocável. Assim, na mesma rota, são inúmeros os precedentes das Cortes Superiores. Peço anuência para trazer o excerto do voto do excelentíssimo senhor ministro Marco Aurélio no julgamento do habeas corpus número 77987 Minas Gerais, segunda turma STF. Página 584, grifos nossos, aspas. Mesmo em época de delinquência exacerbada, não pode o Estado caminhar para a persecução criminal a ferro e fogo, com desprezo às normas comezinhas, entre as quais surge com relevância maior a alusiva ao princípio da não culpabilidade. Entendimento não diverso, excelências, contemplamos no julgamento do agravo regimental, do agravo recurso especial, número 78829 de São Paulo, da relatoria do ministro Rogério Schietti Cruz, sexta turma do STJ, assim expondo grifos nossos. Esta Corte Superior adota entendimento de que são admissíveis para fundamentar a condenação os elementos informativos produzidos no inquérito policial, desde que sejam confirmados por provas obtidas durante a instrução criminal. Volvamos a essa excelsa Corte na apelação criminal 2016-013-135, da relatoria do excelentíssimo desembargador Dr. Gilson Barbosa, grifos nossos, aspas, autoria e materialidade do delito plenamente comprovadas. Autoria e materialidade do delito plenamente comprovadas. Palavra da vítima que assume valor probatório especial quando corroborada com outras provas colacionadas aos autos. Fecha aspas. No citado recurso, registramos o binômio palavra da vítima e materialidade delitiva. Porém, no caso em apreço, a palavra da vítima colide com a ausência total de materialidade. No caso em discussão, quando partimos para a prova técnica, buscando a corroboração exigida, temos como resultado o exame pericial de conjunção carnal, as folhas 13 e 14, realizado pelo ITEP, a inocorrência de rompimento de ímen e que não se trata de ímen complacente, muito menos qualquer sinal de masturbação ou qualquer indicação ou vestígio de conjunção carnal ou material biológico, sêmen, anteriormente mencionado pelo colega que divide essa tribuna. Esse egrégio tribunal não dissona da jurisprudência pátria na apreciação dos delitos sexuais. É uníssono. A palavra da vítima exige ratificação com outros componentes comprobatórios, o que não ocorre no presente caso. A sentença penal condenatória fundamentou-se apenas nas declarações da suposta vítima, dos seus familiares declarantes, sem compromisso com a verdade, e da ex-amante. Absolutamente falsos os depoimentos. Destaque, excelência, são fartos elementos suficientes a rescindir a sentença condenatória. 1. Os depoimentos manifestamente falsos da ex-amante, ao prestar o boletim de ocorrência com evidente aleivosia. 2. O exame pericial negativo. 3. Áudio da própria genitora denunciando a bipolaridade e a anormalidade da suposta vítima. Se disso que prova imprestável para acusação, não para defender, como é o caso. Impossível, então, excelências, acreditar firmeza nas palavras de uma criança alienada pela genitora e ex-amante, onde a própria mãe atesta que a sua filha não é normal, que é bipolar. Portanto, estamos diante, excelência, de 600 páginas baseadas em mentira, vingança e ausência de sequer uma prova da materialidade. Todas as provas materiais assistem ao revisionando, como já citado. Conforme observado pelo colega que nos antecedeu, a própria professora atentou para a calúnia da ex-amante, depoimento em juízo, e negou os fatos narrados pela mãe da vítima. Não quis ser partícipe, permitam-me o termo chulo, dessa trapaça. Porém, a inteligência dessa egrégia Corte de Justiça alinha-se à lição de Bustamante quando a indispensabilidade da materialidade é a condenação.
aspas, comprovar o corpo de delito é comprovar a sua materialidade, sendo a base em todo procedimento e ordem criminal, fecha aspas. Ao sentir dessa defesa, o direito invocado resta comprovado, excelências, ante a inconsistência do cotejo probatório desde a ação originária, onde a palavra da vítima foi a única prova para a condenação. Temos plena convicção que esse egrégio tribunal afastará a nefasta máxima, aspas, testes unos, testes nulos, fecha aspas, onde ninguém pode ser condenado com base exclusivamente em testemunho, principalmente a fala da vítima. O legítimo assento probante material, laudo pericial e áudios acostados, ora requeridos como nova prova admitida, denotam a possibilidade de rescisão da sentença e acórdão condenatórios, arrimados na jurisprudência desse notável tribunal, sempre homenageando a prevalência da verdade sobre as falácias atiradas aos presentes autos pela ex-amante. Desse modo, inexistindo outras provas que sustentem a acusação, a direção é para absolvição do revisionando, tanto pelo lastro probatório insuficiente, quanto pela garantia constitucional da presunção de não culpabilidade e do indúbio pro réu. Conforme asseverado anteriormente, contra as vênias excelências, são flagrantes no caso em deslinde, um alinhamento não apenas ao inciso 1º do Código de Processo Penal, como o 2º e 3º. Vejamos. Inciso 1º, a sentença condenatória recorrida é contrária à evidência dos autos, pois desconsidera o laudo negativo do complexo exame de corpo de delito realizado pelo ITEP do Estado do Rio Grande do Norte. Inciso 2º, a sentença condenatória fundamenta-se exclusivamente no depoimento absolutamente falso da ex-amante. Inciso 3º, após a sentença foram descobertas novas e relevantes provas juntadas aos autos, colocando em dúvida a legitimidade das alegações da vítima, mormente os autos emitidos pela própria mãe da suposta vítima, noticiando a bipolaridade e a anormalidade da filha. Finalmente, nobilíssimos julgadores, a título de conhecimento, o revisionando é pessoa pública, ligada à igreja, há mais de 50 anos a sua família comercializa ginga com tapioca no mercado da Praia da Ribinha, criou as suas filhas e netas na sua residência, nunca se ouviu um relato sequer parecido com essa farsa praticada pela ex-amante. Coloco que até por questões de foro íntimo e principiológicos também, os causitos que ora sustentam nessa tribuna jamais patrocinariam a presente causa, caso não conhecessem a conduta e a história de vida do revisionando. Por derradeiro, ressaltamos que reside enorme perigo a manutenção do deciso condenatório. Imaginemos que a suposta vítima resolva expor a verdade real em momento futuro, confirmando a inocência do revisionando, como naquele famoso e emblemático caso registrado no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, quando um tio foi condenado por estupro e atentado violento ao pudor contra sua sobrinha, e após 19 anos, a vítima afirmou ter mentido na denúncia. Aí já não mais adiantaria, excelências, pois a sua vida já seria terra completamente arrasada. Diante de todo o acima, requer-se a vossas excelências que seja provido o pedido revisional nos exatos termos da inicial, rescindindo-se a sentença, anulando-se todos os atos processuais nos moldes do artigo 5º, inciso 57 da Constituição da República, combinado com os artigos 386, 7º, e o artigo 621, incisos 1º, 2º e 3º do Código de Processo Penal. Alternadamente, caso o entendimento, obviamente, diverso por parte dos outros desembargadores, a aplicação da pena mínima, pois restou assente que o cálculo da dosimetria fora realizado em fundamentação inidônea e dotada de vícios. É assim que se manifesta essa defesa para a reflexão e o julgamento de vossas excelências. Obrigado a todos. Agradeço ao doutor Gustavo Gurgel e devolvo a palavra ao eminente relator, desembargador João Rebouças. Presidente, eu quero inicialmente parabenizar os ilustres advogados pela sustentação feita. Esse voto está disponibilizado na forma de costume na Corte. Inicialmente, eu teço algumas considerações sobre a viabilidade da ação revisional, as duas correntes, a restritiva e a ampliativa. Digo que me filio à ampliativa. E entrando aqui na questão propriamente dita, digo que o revisionando fora condenado nos termos do artigo 217-A, acumulado com o artigo 226, inciso
2 e artigo 71, todos do Código Penal, a pena definitiva de 14 anos e 4 meses e 24 dias de reclusão em regime inicialmente fechado. E alega, para fim de rescisão da condenação, que não há meio de prova apto a sustentar a condenação, à exceção de um depoimento manifestamente falso da genitora da vítima, ex-amante do autor, com intuito, obviamente, vingativo, tanto é que, abro aspas, as provas técnicas produzidas com isenção, ou seja, os laudos periciais de conjunção carnal e ato libidinoso, diversos restaram negativos, fecho aspas. Pois bem, no que tange às supostas provas novas consistentes em conversas do aplicativo WhatsApp da mãe da vítima, entende-se que não podem ser considerados como prova nova, na medida em que nada falam a respeito do fato descrito na denúncia, mas apenas sobre possíveis problemas psicológicos da vítima, relatados por pessoa que, até onde se sabe, não tem conhecimento técnico para emitir qualquer diagnóstico. Consta nos autos o laudo psicológico da vítima elaborado pelo ITEP, onde se procedeu com a técnica de entrevista clínica individual, exames de funções psíquicas e teste projetivo de avaliação da validade das declarações, onde se concluiu que, abro aspas, isso perito do ITEP, os laudos levantados, principalmente o discurso da vítima, mostram-se com boa credibilidade, sugerindo que os fatos possam ter ocorrido assim como foram descritos, fecho aspas. ID 672-5463. Frise-se por oportuno que a palavra da vítima não se encontra destoada das demais provas dos autos. Isso porque consta do depoimento de João Maria da Silva, avô da vítima, a seguinte declaração. Eu extraí a parte que eu achei mais importante. Abro aspas. Que o acusado lhe pediu perdão. Foi até a casa de sua filha e encontrou a filha e a neta chorando. O acusado estava lá. Ele disse que estava pedindo perdão a todos porque tinha acontecido algo com... Fecho aspas. Da mesma forma, não há que se falar em sentença contrária à evidência dos autos. Ora, o fato de os laudos de conjunção carnal e de ato libidinoso terem resultados negativos é irrelevante, pois as imputações são de toque em pernas e genitais e felação, os quais não deixam sinais para conferência em exames médicos, o que não implica necessariamente em dizer que o fato não ocorreu. Aí cito precedentes desta Corte, da Câmara Criminal, que estão aí da relatoria, o primeiro da juíza convocada Ada Galvão, do Superior Tribunal de Justiça, do ministro Rogério Schietti, do ministro Ribeiro Dantas, nosso conterrâneo potiguar Marcelo, e também do ministro Ribeiro Dantas e do ministro Félix Fisch, todos do Superior Tribunal de Justiça. Estão aí, peço permissão a Vossas Excelências para não ler, que é do conhecimento de todos. Aqui na parte que interessa, diz que, malgrado a condenação do réu não tenha sido lastreada exclusivamente no depoimento da vítima, a jurisprudência pátria é assente, no sentido de que, nos delitos contra a liberdade sexual, por frequentemente não deixarem vestígios da palavra da ofendida, tem valor probante e diferenciado. Então, feitas essas considerações de forma abreviada, senhor presidente, porque o voto está disponibilizado, de que inexistentes as hipóteses previstas nos incisos 1 e 3 do artigo 621 do Código de Processo Penal, imperiosa manutenção da condenação transitada em julgado. E, em harmonia com o parecer ministerial, estou julgando improcedente o pedido. É como eu estou votando, senhor presidente. Pois não, desembargador. Desembargador Amilcar Maia, revisor. Forma abreviada. Senhor presidente, pela própria defesa dos nobres advogados, seja a tribuna virtual, vê-se que a ótica dada à revisão criminal é de terceira via recursal, tentativa pura de rediscussão da matéria analisada, o que não é possível em via de revisão criminal. Aqui nós temos que nos ater
algo que pode ser discutido dentro da revisão criminal. E apenas, como disse o desembargador João Rebouças, ele é adepto de uma visão mais ampliativa da revisão, eu sou mais adepto da visão restritiva. Mas apenas para constar, com relação à eventual revisão de pena, que no meu caso eu entendo não ser possível, pois analisadas as questões subjetivas não podem ser discutidas em sede de revisão criminal, é adiantar que as circunstâncias do artigo 59, consideradas pelo juiz por ocasião da fixação da pena, foram consideradas neutras. E os acréscimos surgidos, que perfez o total da pena atingida de mais de 14 anos, foi decorrente da agravante do inciso 2 do artigo 226 do Código Penal, visto que o acusado pai da vítima, e também a questão do acréscimo previsto no artigo 71, que é a questão do crime continuado. Então, não há nem o que se revisar nessa aplicação da pena, pois as circunstâncias do artigo 59 foram consideradas neutras. Então, e fazendo essa ponderação para evitar qualquer justificativa a embargo de declaração. Apesar do que eu entendo que não seja possível, no meu entendimento, não é possível discutir questões subjetivas em sede de revisão criminal. Mas, com essas considerações, eu acompanho totalmente o relator, senhor presidente. Não. Consta no sistema 12 votos acompanhando o voto do relator. Então, proclamado ação julgada improcedente, a unanimidade nos termos do voto do relator. O 4 da pauta é a ação rescisória 0800042, autor Cimientos Construção e Incorporação Limitada, advogada doutora Marla Maia Teva, réus Ernesto Jocelyn Carneiro e outros, advogado doutor Paulo Getúlio Amaral e outros, doutor Paulo Getúlio Amaral, relator desembargador Vigílio Macedo, doutora Marla Maia Teva está inscrita para falar pela parte autora. Desembargador Vigílio, processo em mesa? O processo está em mesa, senhor presidente. Doutora Maia não compareceu à sessão, apesar de devidamente intimada. Não compareceu. Desembargador Vigílio tem a palavra, então. Senhor presidente, o voto encontra-se disponibilizado no sistema e eu estou julgando pela procedência da ação rescisória. Já há 12 votos acompanhando o relator. Então, julgada a unanimidade, julgada procedente a unanimidade nos termos do voto do relator. Ok, obrigado, presidente. Terminada a ordem jurisdicional, declarando encerrada a ordem jurisdicional, passemos para a ordem administrativa. Na pauta administrativa, na ordem administrativa, nós temos homologação, submeter para homologação da Corte ato da presidência que a de referente autorizou o desembargador Amaury Moura Sobrinho a usufruir uma folga compensatória no dia 28 de junho deste ano, pelo plantão jurisdicional efetivamente prestado na forma do artigo 3 da Resolução 26 de 2012. Todos de acordo? Aprovado. 2. Homologação. Submeter para homologação da Corte ato da presidência que a de referendo convocou, conforme sorteio, a juíza de direito doutora Berenice Capuchu de Araújo Roque, titular da Terceira Vara de Família e Sucessões da Comarca Natal, para substituir o desembargador Amaury Moura, durante o período em que estiver afastado de suas funções. Todos aprovam? Aprovado. 3. Recurso em processo administrativo 0401, recorrente Átila Moreira de Oliveira. Eu sou o relator. Aqui é o seguinte, eu vou ler a emenda, os votos foram disponibilizados. Recurso administrativo contra a decisão do presidente em deferimento de pedido de conversão de licença-prêmio em pecúnia, ex-servidor ocupante de cargo em comissão, impossibilidade de concessão do benefício, necessidade de atestar o servidor em atividade, artigo 1º caput da Resolução 15, 2017, observância ao princípio da legalidade que rege a administração pública, artigo 37 da Constituição Federal de 88, decisão mantida, recurso conhecido e desprovido. Todos de acordo? Eu sou. Acompanhe, Vossa Excelência. Julgado.
O 4, recurso em processo administrativo, recorrente Fernando Luiz Honorato da Silva. Da mesma forma, voto disponibilizado, diz aqui o seguinte, a ementa, recurso administrativo contra a decisão do presidente, alegação de decadência, rejeitada a contagem do prazo decadencial tem início após o fim do vínculo funcional, licença-prêmio, concessão e usufruto relativo a período aquisitivo decorrente de tempo de serviço público federal, averbado para fins de aposentadoria, disponibilidade e gratificação adicional, impossibilidade, recontagem dos quinquênios, compensação de períodos aquisitivos adquiridos no âmbito estadual, possibilidade e excedente de 30 dias de licença-prêmio usufruídos indevidamente, inviabilidade de compensação por ausência de saldo remanescente, erro operacional da administração, boa-fé objetiva do servidor não demonstrada, restituição ao erário que se impõe, decisão mantida, recurso conhecido e desprovido. Aqui foi uma decisão do, então, presidente desembargador João Rebouças, que após determinar a retificação do período de licença, prêmio gozado pelo interessado em seus assentamentos funcionais, determinou a instauração do procedimento de ressarcimento ao erário de 30 dias de licença-prêmio, conforme já resumido na emenda. Todos de acordo? Julgado. O 5 da pauta administrativa é também processo administrativo, comunicação de renúncia da tabeliã titular do Serviço Notarial e Registral do Ofício Único de Francisco Dantas, Adriana Dupas Garcia de Souza Mota, datado de 23 de outubro de 2017. Renúncia da tabeliã titular do Ofício Único Francisco Dantas, extinção da delegação de titular da serventia judicial, declaração de vacância do serviço, artigos 39.4, parágrafo 2º da Lei 8.935/94, 107 da Lei Complementar Estadual 643/2018, artigo 13, 17, Regimento Interno do Tribunal de Justiça e 17 do Código de Normas. Então, eu estou votando pela declaração da vacância do serviço notarial e registral do Ofício Único de Francisco Dantas. Todos de acordo? Acompanho, Vossa Excelência. Aprovado. O 6 são várias vacâncias aqui. O 6, processo administrativo, a então juíza corregedora auxiliar, doutora Karine Chagas, encaminha a comunicação da direção do Foro da Comarca de Monte Alegre acerca da renúncia da senhora Ana Cecília Guedes de Farias Cunha, tabeliã titular do Ofício Único de Monte Alegre, formulada em 26 de março de 2021, através de termo de renúncia. Administrativa, renúncia de tabeliã titular do Ofício Único de Monte Alegre, extinção da delegação da titular da serventista judicial, declaração de vacância do serviço, artigo 39.4, parágrafo 2º da Lei 8.935/94, artigo 107 da Lei Complementar Estadual 643/2018, a 13, 17 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça e 17 do Código de Normas. Da mesma forma, também declarando a vacância em face da renúncia da tabeliã titular da comarca de Monte Alegre. Todos de acordo? Acompanho, Vossa Excelência. O 7, processo administrativo. O juiz corregedor auxiliar, doutor Paulo Luciano Maia, encaminha comunicação da direção do Foro da Comarca de Pau do Ferro acerca da renúncia do tabelião titular do Ofício Único de Encanto, Walter Freire Capiberibe Neto, formulada em 31 de maio de 2019, através de termo de renúncia. É a mesma emenda. Administrativa, renúncia de tabelião titular do Ofício de Encanto, extinção da delegação da titular da serventista judicial, declaração de vacância do serviço, artigos tais citados, e eu estou votando pela declaração da vacância desse serviço registral único, Ofício Único de Encanto. Todos acompanham? Julgado. Minuta de resolução é o número 8 da pauta, dispõe sobre a gestão e operacionalização de requisições de pagamento no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte. Essa minuta também foi disponibilizada, foi um trabalho, passou pelo crivo doutor Bruno Lacerda e toda a equipe. Todos aprovam? Eu aprovo. Então, aprovada. Minuta de resolução é o 10.
altera o anexo único da resolução número 4, de 12 de fevereiro de 2020, que institui polos regionais para a realização de audiências de custódia no estado do Rio Grande do Norte. Também disponibilizado. Todos de acordo? Aprovado. Finalmente, não, ainda tem a 11, o número 11, minuto de resolução, dispõe sobre a organização administrativa da Secretaria Unificada dos Juizados Especiais Civis Criminais da Fazenda Pública da comarca de Mossoró. Também disponibilizada. Todos aprovam? Aprovada. Bom, finalmente há uma questão de ordem aqui, num processo que corre sob segredo de justiça. Então, o desembargador Expedito pede aqui para suscitar essa questão de ordem. Então, deve ser em reserva, segredo de justiça. Então, Márcio, providencia, então, a retirada de participou. Vou solicitar a suspensão da transmissão pelo YouTube, presidente. Retirar da sala o público externo. Eu, na ordem aqui, como eram várias as minutas de resolução, eu deixei de chamar um aqui, que é a número 9 da pauta, que dispõe sobre a ordem de substituição legal dos juízes de primeiro grau do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte. Todos aprovam? Aprovo. Aprovado. Expedientes, indicações e propostas. Expediente, Márcio, tem? Nenhum expediente, excelência. Expediente. Propostas da presidência. A presidência propõe um voto de pesar pelo falecimento do jornalista e escritor João Batista Machado, membro da Academia Norte Rio Grandense de Letras, ocorrido no dia 26 do mês próximo passado. Todos aprovam? Aprovo. Aprovada. Indicações e propostas. Doutora Berenice Capuchu, indicações e propostas. Apenas agradecer a acolhida e dizer que me sinto muito feliz em estar aqui com os senhores novamente. Pois não, excelência. Desembargador Expedito. Tenho nada, excelência, eu não tenho nenhuma proposta. Desembargador João Rebouças. Sem proposição. Desembargador Saraiva. Eu não, senhor presidente, só agradecer aos colegas da Vossa Excelência pelos votos de boa-vinda e dizer da minha disposição e alegria ombrear a atividade judicante aqui do segundo grau com Vossas Excelências. Pois não, excelência. Obrigado. Desembargador Amilcar. Sem proposição, excelência. Desembargador Dilermando Mota. Nada a requerer, excelência. Desembargador Virgílio Macedo. Senhor presidente, apenas uma notícia. Na última segunda-feira, dia 31 de maio, nós participamos de mais uma reunião nacional do Colégio de Diretores de Escola de Magistratura, presidida pelo desembargador do Tocantins, Marcos Antônio Vilas Boas. O material jornalístico encontra-se disponível nos canais do Tribunal de Justiça. Apenas isso. Muito obrigado. Obrigado, excelência. Desembargadora Maria Zeneide Bezerra. Presidente, apenas parabenizar, que eu não tinha tido a oportunidade, do desembargador Dilermando, por conta desses grupos reflexivos sobre violência intrafamiliar e de estudos sobre relações familiares. Parabéns, fantástico esse projeto, e eu estou, se precisar, estamos aí. O segundo, senhor presidente, é apenas dizer que o Tribunal, Vossa Excelência, com o presidente da OAB, firmaram um termo de cooperação com relação a um projeto Círculos de Diálogos. E nesse círculo de diálogos, vamos trazer aí no dia 15 a doutora Tânia que está no DEPEN, mas que foi superintendente da Polícia Federal. E no dia 1º de julho, nós vamos trazer o desembargador Kepping. Muitos de nós o conhecemos, que está no CNJ. E também dizer o seguinte, o GSI, ele está trazendo semanalmente palestras que são interessantes, que são muito boas e que a gente tem sentido a falta dos nossos seguranças. O meu não, que está obrigado, ele assiste.
mas pode ser que haja vontade, não é obrigatório, mas é bom que eles saibam. É um aprendizado, aulas fantásticas, como a de Francisco, lá de Juiz de Nisa Floresta, Fábio Ataíde e tantos outros. Então, assim, um apelo que eu faço, pode ser que eles não queiram realmente, não é obrigatório, mas seria bom que eles participassem, que é muito bom, essas palestras. E, palestras sobre o quê? Sobre tudo aquilo que eles por exemplo, o de Fábio foi esses relacionamentos, a autocomposição, o de Paulo foi sobre abuso de poder. Quer dizer, todas as palestras, agora eu mando para vocês, pode ser que eles se interessem em ir, tá certo? Muito obrigada, então, era só isso. E parabéns de novo, desembargador Guilhermano. Obrigado, excelência. Desembargador Ibanez Monteiro. Obrigado, colega Zeneide, viu, minha amiga? Muito obrigado. Sem proposição. Sua ajuda, viu? Desembargador Ibanez? Sem proposição, presidente. Desembargador Glauber Rego? Também, senhor presidente, sem proposição. Desembargador Gilson Barbosa? Presidente, então, apenas para agradecer os votos de boas-vindas extensivos além de Vossa Excelência e aos demais colegas. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Desembargador Cornélio Alves? Sem proposição. Proposição. Então, não há mais processo em mesa. Declaro encerrada a presente sessão.